um detalhe muito interessante, muito importante a ser citado em relação à chacina de gás geral ocorrida de 31, se não me engano, 31 de agosto de 1993. Eu saí do comando do 9º Batalhão como tenente-coronel no ano de 1990, no mês de abril, ou seja, a chacina ocorreu 3 anos e 6 meses após a minha passagem pelo 9º Batalhão. Eu era deputado estadual em 93, já estava no penúltimo ano do mandato, quando ocorreu a chacina. E como eu sou PM, conheço o sistema, eu percebi logo que estava havendo uma grande armação, uma grande trapaça para fabricar culpados pela chacina de gás geral. Critério simples, que foi utilizado pelo Major Brum, falando o nome bem claro dele, Major Valmir Alves Brum, é o que ele era na época, o investigador, entre aspas, e ele fez o seguinte: morreram 4 PMs assassinados na véspera da chacina pelo traficante Flávio Negão de gás geral. No dia do enterro, as pessoas que foram ao enterro do sargento Ailton, que era o comandante da guarnição, foram selecionadas e foram culpabilizadas pela chacina. Interessante que nos outros 3 sepultamentos não houve isso. As pessoas que foram aos 3 sepultamentos, foram 4 sepultamentos simultâneos, em cemitérios diferentes. Somente no enterro do sargento Ailton é que os PMs foram, normal, né, que eles tenham ido, e eles foram selecionados por fotos exatamente por ter ido ao enterro do sargento Ailton. Os outros 3 não. Por que isso? Porque foi nesse enterro um personagem que não era PM, era um civil, um X9, criminoso do Comando Vermelho, que eu provei isso, criminoso quanto mais, com uma folha penal que vai quase daqui à China. E esse camarada, ele foi trabalhado pelo sistema para ser o delator e acusar quem eles bem quisessem pela chacina. Curioso, né? Porque ele, para poder errar tanto como errou, que nós ficou provado depois da inocência da grande maioria, de 33 acusados, somente 10 tiveram participação suposta nessa chacina. Os outros não. Então ele conseguiu reconhecer, entre aspas, os 33 que foram apanhados no enterro do sargento Ailton. E no boletim da PM, eu comecei logo a perceber que as punições disciplinares dos PMs, elas se ligavam a questões corriqueiras que jamais dariam uma exclusão a bem da disciplina na PM. Por exemplo, o PM esquece de trocar o endereço quando muda. O PM usa o bigode que está diferente da identidade. Ou então raspa o bigode que está com a fotografia na identidade. Coisas assim, absurdas. Corriqueiras que dariam no máximo uma observação, uma repreensão verbal ou coisa semelhante. Ou nada, porque são punições estúpidas, bobas, irrelevantes. Eles foram expulsos por isso. Não pela chacina em si, mas lá no título da nota de culpa, deles terem esquecido de avisar ao batalhão que tirou o bigode, constava por envolvimento no episódio relativo a tal, quer dizer, chacina de gás geral. Quer dizer, fizeram uma acusação por conta de um bigode que foi retirado e não estava na identidade. Então eu pude perceber logo de cara que havia um sistema pronto, né, para acusar aqueles que foram ao enterro do sargento Ailton. A chacina de gás geral foi o seguinte: na véspera da chacina, houve o assassinato de 4 PMs, o sargento Ailton e mais 3 policiais militares. Curiosamente, um, que era o motorista, foi trocado até no dia. Foi trocado no dia, quer dizer, ele morreu porque foi trocado. Um passou mal, o outro entrou no serviço e acabou morrendo. Quer dizer, o alvo era o sargento Ailton, o alvo do traficante Flávio Negão. Aí tem uma série de histórias, ninguém nunca conseguiu comprovar, mas
A história que mais se assemelha à realidade é que o sargento Ailton teria sequestrado o irmão do traficante Flávio Negão para pedir um resgate. Coisa corriqueira que a polícia faz mesmo, né? E o que aconteceu? Esse irmão do traficante Flávio Negão, ele foi assassinado. Aí tem uma ligação forte desse bandido, Ivan Custódio Barbosa de Lima, que é um bandido do Comando Vermelho. Ele trabalhava de X9 na polícia e de X9 também para os traficantes. Então, ficou claro também que o traficante Flávio Negão já sabia que o sargento Ailton havia supostamente assassinado o irmão dele. Marcou um encontro na Praça Católica do Rocha, vigário-geral, para pagar uma quantia em dinheiro, não sei quanto. Lá eles foram assassinados. Os 4 foram assassinados. Só quem sabia do tal encontro, ele sabia possivelmente do resgate, pagamento do resgate, era o sargento Ailton. Os outros 3 morreram de gaiato. Eles estavam de gaiato no navio. Não eram para morrer, morreram 4. Foi uma cena horrível, porque foram 4 PM assassinados a tiros de fuzil, o sangue descendo, jorrando por todos os lados da viatura. Eles estavam numa viatura, se eu não me engano, um carro assim, mais ou menos maior do que um Fusca, não me lembro bem agora qual era o carro, tipo um Passat, uma coisa assim, entendeu? Então, os 4 foram assassinados na véspera. O comandante-geral da PM, o primeiro pronunciamento dele foi muito curioso e malicioso, porque ele disse que os PM estavam em situação irregular, porque eles não estavam na área onde deveriam supervisionar. Mentira! O sargento supervisor na área de um batalhão, ele fiscaliza e supervisiona todos os setores da área do batalhão. Então ele não estava em nenhum lugar errado. E eles não receberam nem honras fúnebres. Então houve uma revolta muito grande. Claro que dessa revolta surgiu a omissão primeiro da instituição, que sabendo que o traficante Flávio Negão da favela de Vigário-Geral matou os 4 PM, eles não fizeram nada para capturar esses bandidos, prender esses bandidos. Simplesmente ignoraram a existência dos bandidos, dos matadores dos 4 PMs. Bastou o comandante-geral dizer que ele estava em situação irregular para não ter honra fúnebre e nem uma ação efetiva da PM para combater, para tentar prender o Flávio Negão e seus comparsas. Não houve isso. Claro que isso aí provocou um clima de revolta muito grande, porque como o enterro foi no dia seguinte, houve tempo suficiente para a reação. Não houve a reação e os PMs entraram num sistema de turba-multa, uma coisa assim, enfesados, resolveram se vingar. Entraram na favela com esse objetivo, né, de pegar os traficantes e vingar da morte dos 4 PMs. Por isso houve a chacina, porque quando eles chegaram lá, segundo a gente sabe do processo, os traficantes não estavam. E alguns deles, porque nem todo mundo que entrou na favela para pegar o traficante matou gente lá. Foram poucas pessoas matando muitas. Foram 21 vítimas. Dessas 21 vítimas, talvez uns 2 ou 3 tenham matado as 21, os outros não. Então, isso aí criou um problema. Começou errado, né? Porque o primeiro passo errado quem deu foi o comandante-geral, que proibiu a presença do BOPE dentro da favela, porque o BOPE estava na favela e a comunidade estava tranquila. Ele mandou retirar o BOPE da favela e depois disso houve a chacina. E só houve a chacina porque o BOPE foi retirado da favela pelo comandante-geral. Esse é mais um fato importante que eu acho que eu faço até referência num livro, não me lembro, mas é um fato importante e a gente já sabe, que foi apurado, que realmente a omissão do comandante-geral e o fato dele considerar os 4 PM culpados por serem mortos, isso é um absurdo. Quer dizer, ele queria punir os 4 PMs depois de mortos, entendeu? E puniu, de certa maneira, moralmente, porque ele falou que eles estavam fora do lugar de serviço. Não é verdade. Eles estavam supervisionando, porque a supervisão de graduado, ela funciona também em toda a área do batalhão. Então, esse foi o primeiro evento, o primeiro fato, a causa primeira, vamos dizer assim. A causa primeira que gerou todas as outras.
Cavalo Corredor é invencionice do Major Brum, ficou provado na justiça. Ele se enrolou todo porque ele quis acusar PMs do 9º Batalhão e colocar esse epíteto de cavalos corredores. Aliás, um desembargador, Eres Figueira, lá no meu julgamento, ele já falou o seguinte, lembrou um ditado do Brizola, que dizia o seguinte, que cavalo corredor é água prenhe, que é um ditado gaúcho. O Major Brum, que é um lunático, está na cara que ele é um lunático psicopata, ele criou esse epíteto de cavalo corredor e depois ele mesmo se enrolou, porque quando ele começou a dizer que esse cavalo corredor era o PM do 9º Batalhão, ele percebeu que os PMs que foram ao enterro do Sargento Ailton, que era do 9º Batalhão, nem todos eram do 9º Batalhão, eram PMs de diversas unidades. Então ficou uma coisa esquisita, porque perdeu a finalidade, esse epíteto dele forte, de forte pressão midiática e tudo mais, perdeu a finalidade, porque ele não pôde mais afirmar que cavalo corredor era um PM do 9º Batalhão. E outra coisa, era um PM do 9º Batalhão, entre aspas, 3 anos e 6 meses depois de eu ter saído do comando do 9º Batalhão. E quem estava no comando do 9º Batalhão era o Coronel César Pinto, amigo dele. Inclusive foram candidatos juntos pelo PRONA, todos dois. O objetivo deles era criar uma situação de heroísmo, entre aspas, da parte dele, para se candidatarem. Perderam feio, né? Perderam feio e a verdade acabou vindo à tona. A maioria dos acusados ficaram presos, eu acho que quase 3 anos. A maioria dos acusados foi absolvida pelo Ministério, para pedido do próprio Ministério Público, que ficou comprovada a inocência deles. E essa foi todo um trabalho de bastidores. A investigação em si, ela foi feita, de certa maneira, por mim, apenas dando uma ideia para as pessoas que eu sabia, inocentes e estavam presos, que gravassem aqueles que eram culpados, que estavam falando demais sobre a chacina. Mais ou menos isso. Cavalo corredor não existe, né? É uma ficção. Existe muito cavalo corredor lá no Jockey Club. Lá eu tenho certeza absoluta que existe cavalo corredor. Fora de lá, eu honestamente não sei. Eu tenho conhecimento de que eles prenderam 71 pessoas por presença no enterro. Depois eles foram burilando e foram retirando algumas. Mas a acusação inicial envolveu 71 pessoas, 72, uma coisa assim. E o foco da investigação da chacina era realmente o enterro do Sargento Ailton. Quem foi ao sepultamento do Sargento Ailton foi preso. E alguns alvos do próprio Brum, que ele tinha ira ou não conseguia pegar, alguns alvos dele que não eram do 9º Batalhão, de outro lugar. Por isso que o discurso dele ficou vazio, porque ele começou a dizer que cavalo corredor era do 9º Batalhão e depois ele foi desmascarado. Ele deu uma entrevista na televisão, na Record, falando isso, que cavalo corredores eram PMs do 9º Batalhão e de outras unidades e até de outras instituições. A jornalista ainda perguntou para ele se esse cavalo corredor não era do 9º Batalhão. Ele tergiversou, ele não respondeu a pergunta dela. Eu pude juntar no processo essa resposta ao vivo e a cores dele, para a jornalista, e a afirmação que ele fez no 2º Tribunal do Júri, dizendo que os cavalos corredores eram PMs do 9º Batalhão. Ele se desmoralizou com a mentira dele. A verdade é que a mentira teve perna curta. Eu confesso que quando houve a fusão, eu não fui direto para a nova PEMERG, porque eu passei primeiro pela Defesa Civil, depois passei pelo Detran. 8 ou 9 anos depois eu ingressei na tropa como major. Eu não conhecia os oficiais da PEMEG, mas eu sabia que havia uma distensão tremenda, né? Houve um rachachá danado, porque juntaram a PM do antigo Estado do Rio com a PM da Guanabara. E é igual juntar água e óleo. Então, na verdade, a gente não identificava de pronto quem era o inimigo comum. Porque muita gente lá da PEMEG era gente boa, que não estava tentando entrosar. Outros eram odiosos mesmo. É o caso do Bruno e desse grupinho que acompanhou ele. Então,
Eu não sabia que era alvo deles também. Eu passei a ser alvo deles porque tive sucesso na carreira, entendeu? Então, tive sucesso na carreira e tive sucesso no comando do 9º Batalhão. Que, aliás, durante o meu comando no 9º Batalhão, não houve nenhuma chacina. Não houve nenhuma bala perdida matando criança. Não houve nada. Houve, sim, muita prisão de traficantes famosos, incluindo o Cid Acari, que era o traficante mais procurado do país. E eu prendi o Cid Acari sem dar um tiro. Então, realmente não havia lógica, né? Não houve nem bala perdida durante o meu comando. Meu comando foi um comando tranquilo, foi um comando honesto e foi um comando de liderança da tropa. Isso realmente aconteceu. E essa é a história que eu venho contando por aí, porque é a verdadeira. A outra é totalmente falsa. Quer dizer, como é que coloca na minha conta uma chacina ocorrida 3 anos e meio depois? Seria o mesmo caso de colocar na minha conta uma chacina ocorrida hoje. É a mesma coisa. Você sabe que toda moeda tem dois lados. Eu esperei pacientemente os processos, esperei pacientemente eu ser inocentado em todos eles para depois escrever o livro Cavalo de Corredor, a verdadeira história. Aí eu pude dar o troco, né? É um livro que foi muito lido, ele bateu recorde lá na livraria Letras e Expressões. Ele, no dia do lançamento, foram vendidos mais de 1.000 livros, quase que a edição esgotou. Então, foi um livro muito procurado, né? E ainda é muito procurado e muito lido, porque conta a história verdadeira do que foi o meu comando e o que ocorreu depois do meu comando, né? Na verdade, foi uma inimizade que já estava na cabeça deles, do Brum e do César Pinto, mas não estava na minha. Eu estava cuidando de política, cuidando de promover benefícios para os PMs, etc. Eu não estava ocupado com isso. Eu tinha problema, sim, de convivência com o Brizola, por razões óbvias. Brizola, ele era um cara mancomunado com o Comando Vermelho. E não falo isso por minha conta, não. Tem um livro chamado Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, do Carlos Amorim, que era diretor de eventos especiais do Sistema Globo, e ele disse tudo que ele tinha vontade no livro. E ele diz assim, na primeira linha, este livro não é uma ficção, é uma pesquisa feita durante 12 anos. As palavras dele no livro. E ele conta a história toda do conluio entre o Comando Vermelho e o brizolismo da época. Eu não vou dizer que foi com o PDT, porque o PDT já mudou, são outras pessoas, mas do brizolismo da época, do PDT do Brizola. Então, houve o conluio mesmo com a Federação das Favelas e houve a ajuda do Comando Vermelho e de outras facções criminosas para eleger o Brizola. É mais ou menos o que aconteceu agora com Lula, né? Que visitou o Complexo do Alemão, o resto a gente já deduz, né? Já deduz que visitou porque tá tudo bem, né? E é um absurdo uma autoridade visitar candidato a presidente da República, visitar uma favela como o Complexo do Alemão, que é símbolo do Comando Vermelho aqui no Brasil. Eu acho que o livro tem muita aventura, né? Eu procurei escrever o livro, primeiro escrevi na primeira pessoa. O livro, ele é um toque de realidade. Eu não faço ficção no livro. Tudo que eu escrevo no livro é verdade. Aconteceu. E eu provo isso com documentos, né? Então, é um livro que a pessoa lê e fica sabendo o outro lado da moeda. Realmente, Cavalo Corredor só no Jockey Club.